E aí, oitavo ano, bom dia! Prontos para mais um dia de aula? Vamos lá? Beleza, né? Então, hoje, dando continuidade aos tempos derivados, né? A gente vai ver os tempos derivados do pretérito perfeito do indicativo, tá bom? O assunto tem início lá na apostila, na página 83. Então, peguem a apostila, coloquem lá na página 83, que a gente vai ter ali alguns exemplos, ok? Além dos que eu vou explicar aqui, tá? Atenção que durante a aula a gente vai ter aí alguns desafiozinhos, então fiquem atentos que é bem legal, bem interessante, para ver como é que vocês estão aí na esperteza, se estão espertinhos ou não. Mas isso aí durante a aula eu vou dando para vocês como dica, tá? Então vamos lá, peguem a apostila, vamos às explicações, tá? Então, pessoal, vamos lá, vamos entender o que são tempos derivados do pretérito perfeito do indicativo, né? Então, antes, vamos relembrar o pretérito perfeito de forma geral, né, gente? Então, o verbo no pretérito perfeito indica uma ação já ocorrida, ou seja, é uma ação que teve início, mas que já foi concluída lá no passado. Vamos observar aí alguns exemplos que eu trouxe para vocês. Na terça-feira, eu visitei meus avós paternos. Os alunos aprenderam essa matéria na semana passada. O primeiro dentinho da minha filha nasceu ontem. Então, se vocês observarem a ação visitei, aprenderam e nasceu, todas elas indicam uma ação no passado, já ocorrido, né? Então, a gente tem aqui claramente o pretérito perfeito marcado aí pela ação ocorrida no passado. Então, só para lembrar, ficar claro para vocês entenderem aí os próximos tempos, né, que virão. Então, o pretérito perfeito do indicativo é um tempo primitivo. Lembrem que na semana passada, ou melhor, na aula passada, eu falei para vocês do que se tratava o verbo no tempo primitivo, né? Ou seja, ele é classificado como primitivo porque ele já existia antes do surgimento da língua portuguesa. Então, lá no latim já existia o pretérito perfeito do indicativo. E a partir dele surgem outros 3 tempos, que no caso aqui é o pretérito mais que perfeito do indicativo, o pretérito imperfeito do subjuntivo e o futuro do subjuntivo. Antes da gente continuar, vamos relembrar esses modos aí, galera. Eu tenho para vocês, eu digo para vocês, modo indicativo e modo subjuntivo. É importante lembrar a característica desses modos, senão vocês acabam não compreendendo de forma ampla o que eu vou dizer aí para frente, né? Então, o indicativo é aquele modo que me dá a certeza da ação. Já o modo subjuntivo vai me dar a incerteza, vai me dar uma possibilidade da ação. Então, por exemplo, se eu digo para vocês, vamos estudar os tempos verbais. Eu estou dando a certeza de que vamos estudar. Então, nesse caso, eu estou usando o modo indicativo. Quando eu falo para vocês assim, talvez, né, iremos estudar os tempos verbais daqui a 2 semanas. Então, eu te dou uma possibilidade. Eu não te dou uma certeza de que iremos estudar. Então, é bem importante ficarem atentos a essa característica do modo, tá? Para que vocês possam compreender exatamente aí os tempos verbais que iremos estudar a seguir. Bem, vamos lá. Vamos para o pretérito mais que perfeito do indicativo, tá? Então, como é o pretérito, já sabemos que a ação aí vai ocorrer no passado, por se tratar de um pretérito. Sendo que, como ele aqui é mais que perfeito, né, ele vai me indicar uma ação em relação a uma outra. A gente vai sempre empregar o pretérito mais que perfeito, fazendo a relação entre 2 ações, todas as 2 no passado.
mas vai ficar claro o pretérito mais que perfeito quando você faz uma relação com uma outra. Então, observem, quando o noivo apareceu, a noiva já chegara na igreja. Então, vocês observem aqui que o pretérito mais que perfeito, que é o que está aí em negrito, destacado, a noiva já chegara na igreja, essa ação, ela ocorreu antes da primeira ação, que foi a do noivo aparecer na igreja. Então, o pretérito mais que perfeito, ele vai sempre ser utilizado com esse propósito, com esse objetivo, né? De indicar uma ação em relação a uma outra que também já havia ocorrido no passado, tá? Então, para a gente marcar o pretérito mais que perfeito, a gente vai fazer uso da desinência modo temporal. E é aí, gente, que eu dou a dica para vocês. Normalmente a gente fala assim, é chato, é difícil estudar os tempos e os modos verbais. Mas se você ficar atento às desinências, seja ela modo temporal ou número pessoal, gente, fica muito mais fácil da gente fazer a conjugação. Então, no caso do pretérito mais que perfeito, a desinência era, lembrando também de uma informação importante. Esse irá, ele aparece também lá no futuro, né? Então, você tem que ter cuidado aí com a relação do acento. Então, vou explicar isso aí mais para frente, vou pontuar isso quando a gente chegar lá no quadro. Fiquem atentos aí. Então, aqui a gente tem o tema mais a desinência modo temporal, como eu falei para vocês, né? Ra, ras, ra. Vamos para o quadro que vai ficar mais claro. Alguns de vocês podem estar perguntando assim, mas o que é tema? Né? Como é que eu vou saber qual é o tema do verbo? Vamos recapitular um pouquinho, gente. Quando eu falo de um verbo, eu vou primeiramente falar dele no infinitivo. Então, cantar, estudar, escrever, né? E a partir desse modo no infinitivo, eu consigo perceber se o verbo é da primeira conjugação, quando ele termina em AR, quando é da segunda conjugação, quando termina em ER, e quando é da terceira conjugação, quando termina em IR, tá? E aí, quando eu retiro essa terminação, AR, ER ou IR, o que eu tenho? Eu tenho o radical do verbo. Então, vamos prestar atenção aí no verbo cantar. Se eu tirar o AR, vai ficar cante. Beleza. Para eu chegar ao tema, eu vou pegar este radical e vou associar a vogal temática que está lá na terminação, que é o A. Então, juntando radical mais vogal temática, eu vou ter canta. E a partir daí eu tenho o tema do verbo. Mas vou explicar novamente com o verbo vender, né? Tiro a terminação ER, vai ficar vende. Somo a vogal temática da terminação, que é E, então o tema é vende. E no caso do partir, vamos retirar a terminação ER. Radical fica parte. Somo a vogal temática I lá da terminação, tema parte. Então, a partir de agora, eu acho que todo mundo já sabe como é que encontra o tema do verbo, né? Ou seja, é o radical mais a vogal temática A, E ou I das conjugações, tá bom? Bem, tendo o tema, é só eu juntar com a desinência modo temporal. Então, vamos lá, né? O verbo cantar. Cantara, cantaras, cantara, cantáramos, cantares e cantaram. E aí, lembra que eu falei sobre a questão do acento? Se vocês não ficarem atentos e colocar um acentinho aí, deixa de ser pretérito mais que perfeito e passa para o futuro. Aí ficaria cantará, cantarás, cantara. Então, a diferença aí é só, gente, da colocação do acento ou não. Então, fiquem atentos. Por quê? Como o pretérito mais que perfeito é um tempo que a gente não usa muito no nosso dia a dia, né? A gente não fala com as outras pessoas empregando o pretérito mais que perfeito. Ele é mais utilizado aí em questão de concurso, em algumas profissões que requer o uso da norma mais culta da língua. E aí, sim, nesses casos,
o pretérito mais que perfeito, ele é muito empregado. Tirando isso, a gente precisa saber do assunto para que a gente possa aí mais para frente utilizá-lo em alguma situação específica, tá? Então, cuidado aí com essa questão do acento ou não, porque um único acento, né, um simples acento, pode mudar aí o tempo verbal, tá? Bem, pretérito imperfeito do subjuntivo, ok? Ele vai fazer uma referência a um fato que pode ter ocorrido ou não lá no passado. E aí vocês lembrem por que ele faz essa referência? Por se tratar justamente do modo subjuntivo, que lá no início eu falei para vocês que me dá a ideia de possibilidade, né? De incerteza. Nesse caso, a gente vai marcar o tempo com a desinência modo temporal SSE. Hoje em dia, a gente usa esse tempo de uma forma mais frequente para remeter aos desejos, às vontades, aí, às imaginações ou sentimentos do falante. Vamos lá, vamos entender aqui através de alguns exemplos, né? Então, você tem aí, Dona Maria esperava que o neto chegasse em casa com segurança. Se chovesse, o incêndio que castiga a região há semanas cessaria. Se tivesses feito a aposta, teria ganhado o prêmio. Então, vocês observem que chegasse, chovesse, tivesse, por ser o modo subjuntivo, não me dá certeza da ação. Então, no caso da Dona Maria, ela esperava que o neto chegasse em casa com segurança. Mas a gente tem a certeza que ele vai chegar com segurança em casa? Não, a gente não tem essa certeza porque o verbo não nos passa isso. Muito pelo contrário, ele passa uma possibilidade disso acontecer ou não. E aí vamos para o quadro, né? Então, como eu falei para vocês, vamos formar o pretérito imperfeito do subjuntivo com a desinência modo temporal SSE, né? Somada aí ao tema, que todo mundo já sabe o que é, né, gente? Como forma aí. Então, o verbo cantar. Então, você tem lá o tema que é canta, né? Radical mais vogal temática. E aí, eu vou acrescentar a desinência modo temporal SSE. Então, vai ficar cantasse, cantasseis, cantasse, cantássemos, cantasseis e cantassem. Lembrando, gente, que por ser o modo subjuntivo, geralmente vem associado a esse verbo palavras como quando, se. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Só estou antecipando para vocês, porque como não está aqui no quadro, vai ficar mais fácil ainda de vocês identificarem esse modo subjuntivo. E aí é só ficar atento aí à desinência modo temporal, tá? Então, a gente tem agora o modo, ou melhor, o futuro do subjuntivo, né? O futuro do subjuntivo expressa uma ideia de dúvida, como eu já falei para vocês, né? Só que essa dúvida, ela vai estar relacionada ao futuro, né? E pode ser percebido aí através também das conjunções se, quando e caso, que eu comentei com vocês lá no pretérito imperfeito do subjuntivo. Então, todo o tempo aí no subjuntivo vai ser marcado aí por conjunções que gerem essa possibilidade, essa ideia de incerteza, tá? Então, vamos ver o exemplo aí. Se ele tomar os remédios, os sintomas desaparecerão. Quando ela tiver o dinheiro, irá comprar um carro. Então, vocês observem aí, né, que a gente tem a possibilidade da ação marcada pelo se e pelo quando. Só que é uma possibilidade que ainda vai acontecer. Por isso, a ideia do tempo futuro, tá? Para marcar aí o futuro do subjuntivo, né, a gente vai utilizar a desinência modo temporal R ao tema do verbo. Vamos ao quadro para ficar mais claro para vocês. Então, temos lá tema mais o R, né?
E aí, a gente vai ter a seguinte conjugação: cantar, cantares, cantar, cantarmos, cantardes e cantarem. Lembrando que aqui no quadro eu não tenho, né, as conjunções que geram essa possibilidade. Então, na conjugação, se eu colocar a conjugação, ou melhor, a conjunção ainda fica mais claro, ó. Se eu vender, se tu venderes, se ele vender, se nós vendermos, se vós venderdes e se eles venderem. Tá? Então fica claro para vocês aí, primeiro que é futuro e segundo essa possibilidade gerada pela conjunção, né? Então, gente, atenção aí, porque os verbos já sabemos que é uma classe gramatical muito complexa devido a essas variações que existem, né? E como a gente acaba treinando pouco isso de forma geral, normalmente a gente tem acesso a esses temas quando estamos na escola, somente. No dia a dia, acaba se distanciando bastante dessas questões. E aí, por isso que temos tantas dificuldades, tá? Então, dominar esse assunto requer aí muito treino e muita leitura, ok? Então, por isso, vamos às nossas atividades, tá? A atividade de hoje vai ser lá nas páginas, melhor dizendo, 86, 87 e 88. Vamos fazer aí do número 1 ao número 8, não esquecendo que ao longo aí da aula eu vou trazer alguns desafios para vocês, né? Para que vocês possam ficar aí atentos e interagir um pouquinho com o assunto para poder gravar melhor, tá? E lembrando, gente, dúvidas, né? Qualquer possibilidade aí de não entendimento, seja ele qual for, vai lá no privado que a gente tenta resolver, tá? Beijo, até daqui a pouco.